A polícia sempre fala mais alto. Muito boa noite, Litoral Norte. Estamos começando mais um programa do Caçula, aqui pela TV Canal 20 da NET. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, né? Hoje, dia 30 de março de 2015, e 19 horas e 5 minutos. E olha, daqui a pouquinho nós temos aí várias ocorrências que aconteceram aqui no Litoral Norte. O Elber, inclusive, tem uma matéria com o Elber de Carvalho falando da estatística da violência aí, né? Enfim, tem bastante coisa no programa de hoje, mas também nós temos aqui a doutora Arlete Maria de Carvalho Neves, delegada de polícia e também proprietária da Autoescola Caraguá, que vai bater um papo conosco aqui e nós vamos conversar sobre vários assuntos, né? E durante a programação aqui a gente vai fazendo esse bate-papo e acompanhando as ocorrências aí. Doutora Arlete, tudo bem? Boa noite, prazer em tê-la aqui no nosso programa. Olha, João, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, é muito bom, é gostoso, você sabe disso. É sempre bom a gente trocar informações, trocar ideias e tal, né? E eu me sinto muito à vontade de estar aqui com você, porque nós trabalhamos juntos tanto tempo, né? Então, eu acho que todo aquele... Agora é o momento que eu revivo toda aquela emoção que tivemos casos ótimos juntos, né? É verdade, inclusive, eu acho bom. que eu trabalhei com a doutora Arlete e nós trabalhamos uns 10 anos ou mais aí, né? Acho que contando, porque teve duas ou três... Teve duas ocasiões, né? é. Duas ocasiões. Porque eu tive um período no The Inter, Isso, né? isso. Mas eu acho que nós tivemos duas ocasiões. Teve uma ocasião que o Dr. Fábio fez uma incursão lá para cima, a gente ficou aqui tomando conta da cidade e você estava ali de braço direito meu. Você, o Bira, né? O Jaime. O Jaime. Tinha uma turminha boa que a gente trabalhou bastante, né, João? É verdade. E a doutora Arlete, ela antes de se aposentar, ela já foi delegada titular aqui de Caraguatatuba, né? Mas a doutora Arlete não apenas teve a sua carreira na polícia, ela é professora também, professora de história, professora de inglês, né? E hoje ela é empresária, proprietária da Autoescola Caraguá. E, doutora... Eu sou uma microempresária, João, sou microempresária, peraí. Eu sou proprietária, junto com a Priscila, né, que é a minha sócia, somos proprietárias da Automoto Escola Caraguá, que é a melhor que tem no litoral, né? Aliás, é uma das, não só a melhor, mas também uma das mais antigas, mais tradicionais da cidade. Exatamente. Né? A Automoto Escola Caraguá, ela deve ter mais de 40 anos aqui na cidade. Ela é a mais antiga mesmo, das que ainda existem, quer dizer, são muitas as autoescolas, né? Mas a Caraguá de todas é a mais antiga. Ela tem uma tradição, ela tem nome, né? Ela tem um know-how muito bom. E agora nós estamos vivendo uma fase nova, que a gente está em um novo local, né? Nós estamos ali bem no centro, na rua 9 de Julho, na rua 9 de Julho, verdade. Que é a Rua do Itaú. Que é a Rua do Itaú, a rua que tem o estacionamento do Banco Itaú, né? Pertinho da casa do Beto Avelar ali. Pertinho da casa do Beto Avelar, realmente, nós estamos bem no centro. E nós estamos com uma frota nova. Olha que beleza, nós estamos com 3 HB20. Olha só. Com direção hidráulica e ar-condicionado. Olha que beleza. Quer dizer, hoje o aluno, ele não vai sofrer mais na hora que ele for fazer a baliza, porque na hora de fazer o exame lá é triste, né, João? Ali o aluno está com problema, ele fica nervoso, ele fica fogueado. Você já foi examinador comigo, você sabe como é que é a coisa, né? Então, na direção hidráulica é muito fácil o comando, então fica bem melhor para o aluno poder tirar sua carta. Inclusive, é um detalhe, quando a pessoa está sendo avaliada, ela fica nervosa, ela começa a suar, né, começa a transpirar. Treme as perninhas. Treme as pernas. E tendo um ar-condicionado dentro do carro e a direção hidráulica, a pessoa fica mais relaxada, mais tranquila, né? Sem dizer, né, João, que os instrutores lá da Automoto Escola Caraguá são ótimos, né? Tanto os de carro quanto os de moto. Eles são pessoas excelentes, são meninos muito bons. A nossa equipe é muito boa. E a gente está desfrutando de um momento muito bom,
porque está no centro com uma equipe boa, frota nova, carros novos, né? A gente está caminhando agora para renovar a frota de moto também. Né? Fala frota assim, dá uma impressão gostosa, né? Dá uma impressão de, né? de prodigalidade. Realmente, a frota tá boa, tá bonita, os carros estão bem, estão circulando já. Né? Então, para nós, a gente tem muita satisfação de poder vir aqui e divulgar essa notícia no seu programa. Não, que legal. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, existem muitas pessoas, homens e mulheres, que às vezes ficam um tempo sem dirigir, por algum motivo, ou porque não tem o carro, né? Vendeu o carro, ficou sem carro. A pessoa fica aí um ano, 2 anos às vezes, sem dirigir. E aí a pessoa começa a adquirir aí um certo receio, né? Isso. Puxa vida, eu vou voltar a dirigir. São traumas, né, João? Daquele trauma e tal. Aí o que acontece? Vai na Autoescola Caraguá, eu estou dizendo isso porque a minha mulher, a Gilmara, fez isso. Foi na Autoescola Caraguá e aí fez uma reciclagem, fez um novo treinamento, né? Só para recordar. E aliás, ela falou, eu esqueci o nome do instrutor, disse que é excepcional, ela ficou à vontade e já ficou craque novamente, né? Já está com condições. Eu não chamo de reciclagem, João. Eu digo que a pessoa vai lá para desencantar. Desencantar. Certo. A gente sempre... a pessoa tem que ter um pouco de paciência para a gente poder arrumar um horário na agenda dos meninos. Né? Porque a agenda é corrida, disputada, né? E são instrutores muito bons. Então, se a pessoa tem um pouquinho de paciência, a gente vai, né, conseguir conciliar o tempo dos meninos com o tempo que a pessoa que precisa, que ela pode disponibilizar também para ter essas aulinhas, né? Tem caso interessante, João. Por exemplo, teve uma menina, aluna nossa, uma graça de menina, e ela mora no Massaguaçu, né? Ali no Massaguaçu. Então, ela vinha para ter aula, porque tem que ir lá na autoescola para poder botar o dedão lá, né, digital e tal. É digital agora, né? E ela fez as aulinhas dela, eram 20, agora são 25 aulas, né? O estado aumentou mais 5. Passou bonitinho, ficou com a carta. Quando terminou a carta, a tia dela veio conversar comigo, ela falou assim, Arlete, e agora? Será que alguém pode ensinar ela a dirigir na rodovia? Porque ela vai pegar o carro e ela vai ter que ir lá para Massaguaçu. Quer dizer, aí ela já tinha a carta dela, já tinha terminado. O que a gente fez? A gente disponibilizou um tempinho, organizamos bonitinho, para ela poder aprender a sair daqui da cidade, ir até lá e voltar. Legal. Desencantar. Isso. Como eu costumo falar, desencantar. Porque é interessante que o telespectador saiba, por exemplo, as autoescolas, de uma maneira geral, elas não ensinam o aluno, né, a pessoa que está pretendendo aí ficar habilitado, eles não fazem, por exemplo, aula noturna, subindo a Serra de Caraguá, descendo a serra. Não, peraí, nós não podemos dar aula na rodovia. Não, isso que eu ia falar, as autoescolas não fazem Mas noturna tem sim. Mas noturna tem, né? Tem. Mas é obrigatório. E a pessoa tem que aprender a dirigir, de noite, tem que aprender a dirigir na rodovia, né? A pessoa, não digo assim, a pessoa que já é habilitada tem que acostumar. É difícil, né? É uma particularidade nossa, porque a nossa cidade, de um bairro para o outro, você tem que ir na rodovia. Né? Aliás, é uma cidade que a rodovia, ela está atravessando a cidade. É verdade. Né? Mas nós, a autoescola não pode dar aula na rodovia. O instrutor dar aula não. Não pode levar o aluno. Mas a menina esperou ela fazer todas as aulas, tirou a carta bonitinho. Quando ela estava com a carta na mão, a tia dela veio conversar comigo da possibilidade, porque aí ela já tinha carta. Você entendeu? Então, se a fiscalização ela já tem ali a carta dela, não tem problema nenhum. O carro tem comando duplo, tudo, mas ela está com a carta dela já, não tem problema. Quer dizer, ela já é habilitada dentro da lei. Já é habilitada, já está dentro da lei. O doutor, fala em dentro da lei, a senhora também foi diretora de Ciretran, aqui em Caraguatatuba, há muitos anos. Então, ninguém melhor para eu fazer essa pergunta que me fizeram esses dias e eu queria responder com bastante propriedade, né? A pessoa que, por exemplo, ela é habilitada, a carta venceu, e ela insiste, ela continua dirigindo o veículo com a carta vencida, né? Aí, isso, por exemplo, se ela passar num comando
e for verificado isso, ela responde só administrativo ou também tem uma parte penal, alguma coisa assim? Não, a parte penal não. Ela tem a parte administrativa que hoje está bem pesada. Que é bem pesada. Bem pesada. A multa é pesada e a pontuação na carteira também. Então, hoje até teve uma mudança recente, a multa é bem pesada e a pontuação também é bem pesada. Então, hoje, a lei já dá uma folguinha, né? Dá uma margem. Dá uma margem de 30 dias para você estar habilitado. E nem precisa, porque você vai lá no Poupa Tempo, num dia só. 2, 3 horas. Se coincide ali de você pegar o médico ali na hora e o psicólogo, você renova na mesma hora. A minha foi em 2 horas. Psicólogo quando a carta é profissional, quando a carta é amador, só o exame médico. Mas hoje, o cidadão que for surpreendido com a sua habilitação vencida, o desastre é muito grande. Muito grande. E uma outra situação também, que essa eu estou sabendo de um caso. A pessoa tinha a sua habilitação normal, estava dirigindo, só que tomou umas, aí foi pego, a carta foi... Fez o bafômetro direitinho e tal, foi feita portaria e a pessoa ficou sem habilitação. Um ano. Um ano, ela ficou sem habilitação. E ela ainda, depois de tudo isso, pega o seu carrinho e sem habilitação, nem como é que diz, nem o papel na mão ele não tem mais, porque foi recolhido. E foi surpreendido novamente. Então não foi ainda, mas provavelmente será. Aí a penalidade também é bem grave. Olha, né? vamos explicar bonitinho como é que funciona isso daí. Por exemplo, você recebeu uma portaria de suspensão por qualquer motivo. Porque juntou os 21 pontos, ou você andou de moto sem capacete, ou você cometeu qualquer uma das infrações que por si só já levam à suspensão da carteira, tá? Então você foi lá no Ciretran, do Poupa Tempo, entregou a sua carteira, né? Assumiu o erro que você cometeu, a culpa que você tem ali, e você recebe uma punição de 30 dias. Seja qual for a infração cometida, né? Que coube ali 30 dias para você ficar suspenso na sua carteira. Você tem 30 dias para não dirigir e fazer um novo curso de reciclagem para pegar a carteira de novo. Nesses 30 dias, você resolve pegar o carro. Ou porque você está com preguiça de ir até ali no supermercado a pé, ou você quer alguma outra coisa. O que acontece, João? Se você for pego naquele interregno da sua suspensão dirigindo, você vai ter a sua carteira cassada. É importante esclarecer isso para o telespectador. Cassada. Vai ser cassada a habilitação. Então você terá que se reabilitar. É diferente a cassação da punição simples de suspensão. Muita gente, quando recebe aquele papelzinho comunicando que tem portaria, a pessoa fala, perdi minha carta. Não perdeu ainda não. Ainda não. Você tem que apresentar uma defesa, porque tudo carece de defesa, né? O nosso processo legal é assim. Então, você apresenta a sua defesa, entrega a sua carta. Se você perdeu a carta, você vai fazer um boletim de ocorrência, onde você vai declarar e vai ser responsável por isso, por essa declaração que você perdeu a carta e que você vai ficar lá o período que lhe foi imposto como suspensão, certo? Esse é um procedimento normal. Então, a pessoa não está perdendo a carta, ela está tendo o direito de dirigir suspenso. Ela vai ficar suspensa 1 mês, 2, 3 ou 1 ano, que é o caso da infração de dirigir embriagado. Se a pessoa é pega dirigindo embriagado, ela vai ficar 1 ano, na punição dela será de 1 ano, suspenso de dirigir. Então, se ela cumprir esse 1 ano bonitinho, tranquilo, passou 1 ano, ela fez a reciclagem, ela vai lá, pega a carteira dela de volta. Agora, se no período dessa suspensão, seja ele de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, se ele for pego, ele vai ter a carta, a habilitação cassada. Além das multas, né? Eu não estou falando da multa, eu estou falando dessa parte administrativa,
né? Então a pessoa vai ter medo. Então a pessoa que tiver a carta cassada, João, ela vai ter que cumprir o resto da portaria, que seria, vamos supor, tem 1 ano, ela vai cumprir o resto, depois é que ela vai se reabilitar. Aí aí você vai me perguntar, o que é reabilitar? É fazer tudo de novo. Tudo de novo. Ela vai fazer exame médico, psicotécnico, vai fazer a provinha daquela prova teórica, ela vai fazer tudo de novo. Ela vai se reabilitar. Acontece muito, João, no caso da permissão na habilitação, certo? O cidadão, ele vai tirar a carta, ele não recebe como nós recebíamos antigamente a nossa carta definitiva, não. Nós recebemos apenas a permissão. Essa permissão, durante o período de permissão, o cidadão também não pode cometer infração. Nenhuma multa, nada. Só uma levinha, sabe? Tipo assim, Estacionou em... Não, eu não estou lembrando agora, mas uma multa bem infração leve. Infração bem levinha. Que seja, eu realmente não estou lembrando agora no momento. Não poderia, por exemplo, passar em sinal vermelho. Não, isso não. Isso é grave. Não. Ela tem uma infração leve. Eu, infelizmente, agora, no momento, eu não estou me lembrando, João. Mas se ela receber uma multa, ela também vai perder a carta dela. Ah, entendi. Ela vai perder. Isso é importante, viu, pessoal? Então, ela também terá que se reabilitar. Eu fico muito, muito triste porque, às vezes, tem muita gente que se habilita porque precisa, sabe? Trabalhar com moto, trabalhar com carro, trabalhar com alguma coisa. E a pessoa se habilita e esquece disso, João. É verdade. Aí ela esquece dessa multa. Então, ela, já com a cartinha na mão, bonitinha, ela compra um carro e não transfere. Quer dizer, ela vende um carro dela e não transfere. Compra um carro e não transfere. Vem aquela multa de transferência, ela perde a carta. Olha só, é uma multa até... Não, é multa é multa grave. Não, eu digo... Você deixar de transferir o carro no período de 30 dias é grave. Muita gente acha que é bobagem. Não, vou deixar no nome do outro. E o pior, João, que eu acho que é o maior absurdo que possa acontecer. A pessoa se habilitou hoje, toda bonitinha, tá com a carta novinha, instalando, né, gostosa pra caramba. Só que ela vendeu um carro pro Zé Mané. Isso. E o Zé Mané está andando com esse carro. E tomando multa. Para quem vem essa multa, João? Para ex-proprietário. Né? Para aquele proprietário que está se habilitando naquele momento. Eu morro de dó. Porque eu acho assim, a pessoa vendeu o seu veículo, você vendeu o seu veículo, vai no cartório, agora diz que tem uma tal de procuração, você não precisa mais, mas certifique que foi comunicado no Detran que naquele dia X... Exatamente. O seu carro foi transferido de proprietário. Você já não é mais o proprietário daquele carro. Então, às vezes a gente está lá na autoescola e as pessoas vêm perguntar isso pra gente, sabe? Porque o grosso da pessoa não conhece muito bem sobre legislação e fica uma desinformação, um fala uma coisa, outro fala outra. Então, se alguém tiver, João, que alguma pergunta, alguma coisa para fazer, eu até tomo a liberdade de pedir para você que mande para o e-mail aqui da TV. Claro. E a gente, na medida do possível, a gente pode até, acho que estava aparecendo. Tá passando aí até o GC lá do e-mail. Não, aquele é do programa. Não, mas programa do Caçula Ball. Eu estou sem óculos, não estou enxergando. Então, eu acho que... tá passando sim. Eu acho que se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode passar um e-mail. Quer dizer, eu estou tomando a liberdade de pegar o seu e-mail. Legal. Sabe por quê? Porque são tantas as dúvidas das pessoas, com certeza. São tantas as pessoas que me procuram na autoescola e me param na rua e me perguntam, porque a pessoa, na maioria das vezes, João, ela desconhece essas armadilhas da lei, porque eu digo que são armadilhas, sabe? Às vezes a pessoa tem um carro financiado, ela não aguenta mais pagar, então ela vende para o Zé Mané. O Zé Mané, além de não pagar, enche ela de multa. Enche de multa, é verdade. Porque aí a pessoa vai fazer, mas eu posso transferir a multa para ele. Multas que podem ser transferidas são multas de motorista. Existem multas que são do proprietário. Por exemplo, pneu careca. A multa não é de quem está dirigindo. É do proprietário. É do proprietário.
né? Então, as pessoas precisam saber isso. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Não, legal. Olha, nós vamos continuar com a doutora Arlete até o final do programa. Nós vamos ter as ocorrências também. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos em seguida. Meu nome é Jordevino Olímpio de Paula, eu sou assessor jurídico do Tabelionato de Notas de Caraguatatuba. Esse é o setor de registro de títulos e documentos e registro civil da pessoa jurídica. O registro de títulos e documentos se presta a registrar qualquer tipo de documento. O registro civil da pessoa jurídica é destinado a registro de associações, entidades sem fins lucrativos. O setor de firmas e autenticações, que autentica documento, reconhecimento de firmas, que é o setor de protesto, o setor de atendimento ao público, pagamento de títulos, e é o setor interno, onde se guarda e conserva os documentos. É o setor de escritura, um pré-atendimento ao público de escrituras. O corredor com as salas dos escreventes, cada escrevente com a sua sala e atende o seu público, os seus clientes em particular. Esse é o setor administrativo, a responsável é a Daiane. O oficial responsável é o Jordelino Olímpio de Paula, o substituto é Carlos Eduardo Berto Olímpio de Paula. O cartório conta atualmente com 42 funcionários, entre escreventes e auxiliares. Situado na Avenida Campos Sales, número 114, telefone 3886-4381. O que faz um parque de diversões como o Trombini se transformar em uma referência nacional quando se trata de lazer. Há 60 anos divertindo o povo caiçara e os turistas. Centro de Diversões Trombini é hoje uma realidade incontestável no mercado de diversão sul-americano. O Centro de Diversões Trombini é composto de mais de 50 brinquedos, somando suas 4 unidades, sendo 2 fixas em Caraguatatuba, São Paulo, e Ubatuba, São Paulo, e 2 unidades móveis. Centro de Diversões Imaculada Trombini. Diversão garantida para você e sua família. Avenida Arthur Costa Filho, Avenida da Praia, Centro de Caraguá. Rações, acessórios e medicamentos é na Agronorte, Avenida Rio Grande do Norte, 1145, no Indaiá. Telefone 3883-3814. Caraguatatuba conta com uma das melhores pizzarias da região. Pizzaria Lunamar. Ambiente familiar e atendimento de primeira. Experimente também as deliciosas esfirras e lanches da Pizzaria Lunamar. Avenida Miramar, 1136, Porto Novo. 3887-4640. Lunamar 2 no Sumaré. 3883-5066. Bem, amigos, já estamos de volta com o programa do Caçula. E olha, o pessoal da Casa da Pamonha está assistindo o nosso programa lá, estão curtindo aí o nosso programa. E lembrando que a Casa da Pamonha, você já sabe, né? É aqui na Avenida Miguel Varlês, pertinho aqui da TV Canal 20, né? E você pode encontrar lá tudo dos produtos de milho que você desejar. Desde o curau, suco de milho, olha o suco de milho, que beleza, ó. Suco de milho geladinho, sorvete de milho, cuscuz, curau, né? Tudo que você imaginar do milho, e o próprio milho também, o milho cozido, né? Você encontra na Casa da Pamonha. Aliás, o Aloysio mandaram pra gente aqui a semana passada o cuscuz, né? O Aloysio adorou o cuscuz do Marcão. O cuscuz lá da Casa da Pamonha. O Marcão, a Maria, toda a equipe lá, viu? Um grande abraço, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês aí. E conquistou, né, o Litoral Norte, a melhor casa de milho do Litoral Norte. A Casa da Pamonha, aqui em Caraguá. Olha, hoje veio pastel, né? Veio 4 pastéis, cada pastel gigante assim. O Aloysio come 4 pastéis, todo o programa. Como é que pode? Esse menino come muito, né? 19 horas e 29 minutos. Daqui a pouquinho tem o boletim médico do mestre Luizão, ou Aloysio? Já vai chegar, já está chegando pelo Zap aqui. O boletim médico aqui do médico do mestre Luizão, que está internado, né? Na Santa Casa de São José dos Campos. Tem a foto também. Daqui a pouquinho tem ele próprio falando aí,
E ele está dando um golpe de Rapkido no velhinho, o que é? É o mestre Luizão, está se recuperando. Um puta homem desse, 2 metros de altura, estava com anemia, rapaz, como é que pode, né? Mestrão, mas está se recuperando, está bem. Grande mestre. Nós vamos agora no Campeonato Mundial em maio, né? Vai eu, o mestre Luizão, o mestre Jairo, né? Nós vamos lá para Curitiba, lá, participar lá, fazer umas graças lá, né? Olha, 19 horas e 29 minutos. Estou aqui com a doutora Arlete em estúdio, mas antes tem, Aloysio, tem o caso lá do... O que tem de vídeo aí? Só o Elber, né? Daqui a pouquinho o Elber de Carvalho vai ter vocês vão acompanhar uma matéria, ele falando da estatística de violência aqui do Litoral Norte, né? E nós estamos sabendo aí, extraoficialmente, que houve umas mudanças aí na Polícia Civil aqui no Vale. Então a gente não tem nada confirmado, eu não vou me adiantar aí, né? Mas parece que teve mudanças aí na Polícia Civil aqui do Vale do Paraíba. Se for o caso, na próxima... Hoje é segunda? Hoje é segunda-feira. Na próxima quarta-feira, o programa vai ser ao vivo também. Nós vamos divulgar aí detalhes aí. Doutora Arlete, a gente estava falando sobre... um papo muito legal, sobre a pessoa que perde a habilitação, que comete infrações aí, mesmo estando com a habilitação suspensa, aí ele acaba cometendo uma outra infração e perde, né? Leva a cassação da habilitação, da carteira, né? Isso. E daí tem também o caso, por exemplo, daquelas pessoas que querem tirar a habilitação, mas por algum motivo de deficiência física, alguma coisa que impeça, existe a carta especial, não é isso? Existe sim, João. Só que, por enquanto, aqui em Caraguá, nós ainda não temos a banca, porque tem que ter uma banca especial para fazer o exame. Então, tem que ter o médico que faça o laudo em cima da especialidade dele, certo? Então, a pessoa que é portadora de deficiência física ou qualquer outra coisa, ela vai fazer esse exame médico lá em São José. Lá em São José dos Campos. Certo, não temos médicos aqui ainda. Tinha só um aqui, que era lá de São Sebastião, mas parece que ele foi para a África, alguma coisa assim. Então, a banca é lá. E a banca examinadora também é lá. O doutor Jairo, quando ele foi diretor da Ciretran aqui, ele estava fazendo gestões no Detran para poder trazer para Caraguá a banca especial. É importante, viu? Importante. Porque às vezes a pessoa, ela teve amputado um dedo do pé, ou teve amputado um pé, ou ela não se locomove das pernas, né? Então ela tem algumas especialidades que a pessoa pode dirigir, né? E ela tem que ter, porque você sabe que você pode até comprar o seu veículo com descontos bons de IPI, de ICMS, tudo porque a pessoa é portadora de necessidade especial. Então, essa pessoa, ela também pode dirigir, mas a banca examinadora é especial também, certo? Por exemplo, o carro para poder tirar a carta, também é um carro adaptado, ele tem que ter câmbio automático, direção hidráulica, e tem que ter algumas particularidades. Então, nós já podemos, aqui em Caraguá, dar aula para especiais, mas ele se habilita todo lá em São José dos Campos. Então, ele faz o exame médico lá, ele faz o exame de carro, ele faz lá, mas ele pode, se ele quiser, tomar aulas aqui. A nossa autoescola ainda não proporciona esse serviço, porque teria que ter o carro com câmbio automático, nós ainda não temos, mas teremos logo. Não, legal. E, olha, a gente continua com a doutora Arlete aqui. Ô, Luiz, o que tem tem umas matérias que a gente precisava divulgar? O caso lá que comoveu, né, todo mundo aí, a guerra civil que acontece na Síria. A garotinha já tão acostumada a ver violência que uma câmera, né? O repórter chegou perto com uma câmera, ela ergueu os braços, pensando que fosse uma arma de fogo, né? Caçula, só... Coisa absurda, né? Eu não consigo ficar quieta quando eu vejo uma coisa assim. Olhe para você ver, os seus espectadores verem, o olhar da menina. Olhar de medo, de pavor. De medo, de completo medo, de tristeza, sabe? É uma coisa assim, a pessoinha desse tamaniquinho, ela já não vê futuro na vidinha dela. Exatamente. Sabe? Muito triste, muito ela não triste. vê perspectiva, não, né? Não vê. E sabe? tem um outro caso aí, Luiz,
que é o oposto disso, né? É o garoto que foi condenado à prisão perpétua lá nos Estados Unidos, porque ele matou um mendigo. Deus do céu. E um menino de 12 anos. Então também tem esse outro lado da criança perversa, né? Muita gente... De índole má, né? De índole má, exatamente. Muita gente fala, não, mas é uma criança. Não, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele está cometendo um crime, mas está cometendo também uma atrocidade, um pecado, uma coisa assim. Não tem é uma pessoa que não tem formação religiosa, não tem nada. Não tem formação de berço dentro de casa também para fazer uma maldade dessa. Tem crianças que maltratam animais, judiam de animais e quando na fase adulta, né, acabam cometendo crimes aí de sangue, né? Então, nesse caso aí, muita gente ficou chocada. Até no meu Facebook, muita gente falou, mas não é certo colocar a criança lá, não vai resolver. Vai resolver sim. Cana, Mora, lá nos Estados Unidos não tem perdão. Verdade. Prisão perpétua e olha, e dependendo do estado, tem estados como o de Nova York, da Flórida, se não me engano, a Califórnia, o cara vai pro saco, viu? Vai pra pena de morte. Pena de morte, é verdade. Então tá aí, ó, duas situações diferentes, né? A criança aterrorizada lá na Síria, né? Por causa de uma guerra imbecil que existe lá nesses países do Oriente Médio, enfim. E aí nos Estados Unidos a maldade mesmo de uma criança de 12 anos. Lembrando que aqui no Brasil tem crianças de 12, 13, 14 que estão assaltando a mão armada em São Paulo, estão matando pessoas. Sempre teve, né, João? Sempre teve, João, teve uma época que nós na polícia, eu acho que você nem chegou a pegar essa época, que a gente podia aprender menores. Sabe? Tinha o comissário de menores, não existia o Conselho Tutelar. Foi antes de 88. Não tinha promulgado ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a polícia, ela tinha mais uma atitude mais ampla. E eu trabalhei numa cidadezinha pequenininha, perto de Franca, chamada Patrocínio Paulista. Não, Cristais Paulista, perdão. E os menores que eram apreendidos, os menores que hoje a gente chama de menor infrator, os menores que eram apreendidos iam para essas celas que tinham na cadeia, que era delegacia e cadeia junta, na cidadezinha de Cristais Paulista. Então, às vezes eu chegava na delegacia para trabalhar de manhã, você chegava na cela, ali que era junto com a delegacia, você via assim, olha, 5, 6, 8, 10 meninos deitados, né, no colchão, no colchonete, dormindo. Então, aquilo te partia o coração. Porque você olhava e falava assim, meu Deus do céu, mas são crianças. João, 9, 10, 11, isso em 1900 bolinha. Quando eu era escrivã de polícia lá em Cristais Paulista. Isso faz tempo. Muito tempo. Muito tempo. Vamos deixar de lado. Mas faz muito tempo. Abafa o caso. Então, mas, João, eu olhava ali, eu chegava de manhã, o meu coração partia, porque você via dormindo, são crianças, sabe? Mas eram terrores, eram bandidos, sabe? Que assaltavam e que faziam tráfico de entorpecente. Olha, não vamos deixar isso muito para trás, não. Eu sou clara na questão de tempo. Isso deve ter sido mais ou menos entre 1972 a 76, que eu trabalhei ali na Delegacia de Polícia de Cristais Paulista. E era ali que se recolhiam os menores. Era diferente, né? Era totalmente diferente. Era bem diferente. Era um tempo, né, que... Inclusive, nessa época, a década de 70, até 1984, foi a época da ditadura militar, de 64 a 84. Em 85 já veio o primeiro presidente civil, né? Que foi o... Itamar? Não, o Itamar substituiu o Collor, foi o... Não, desculpa, perdão. Foi o Collor mesmo. Não. Foi o Fernando Collor, né? Não, Sarney, peraí. O Tancredo... A gente tá o Sarney, viajando. O Sarney era vice do Tancredo que morreu. Porque o Tancredo ele foi diplomado, mas ele não tomou posse. Ficou vice. E ficou o vice, que era o Zé Sarney. Era o Sarney. Infelizmente, aí começou a bagunçar tudo. Não, a bagunça já vem de antes. Não vamos falar não. O nosso país tem tradição de bagunça. Mas do Sarney... Eu não canso de falar. Quando o Dom João VI foi embora do Brasil, voltando para Portugal, ele rapelou os cofres da coroa. Porque é verdade mesmo, então, desde o Dom João, vamos lá. Dom João VI. Mas aí veio o Sarney, depois veio o jornalista, né, Fernando Afonso Collor de Mello, e aí
depois do Itamar Franco, e aí por aí todo mundo já sabe, né? Agora, infelizmente, hoje está a dona Dilma. Agora, o que acontece é o seguinte, até a Constituição de 1988, né? Até a promulgação da Constituição em 88, ainda a polícia tinha força, tinha o delegado o delegado de polícia podia, por exemplo, expedir mandado de busca e apreensão. Alvará de investigações públicas. Alvará de investigações públicas e o passaporte também. Quer dizer, daí hoje foi tirando o poder do delegado de polícia. Hoje o delegado de polícia ele apenas administra os funcionários que estão ali fazendo boletim de ocorrência. Quer dizer, ele preside o inquérito policial, mas manda para o promotor que decide, enfim. É uma coisa... A polícia perdeu muita força. A Polícia Civil perdeu praticamente toda a força que ela tinha. É verdade. Sabe, nós tínhamos muita coisa nas mãos, né? E a gente tinha até no trânsito, a gente tinha até o processo ali, que era, né, que a gente fazia quando a pessoa não tinha carta, ou num acidente de trânsito, a gente tinha sim poder. Então, a polícia era mais querida e mais respeitada. Eu me lembro, João, nessa época, que o sim senhor era espontâneo. Era espontâneo. E o bandido vagabundo, mesmo que ele fosse um adolescente, ele te via na rua, ele saía fora. Hoje não. Ele encara. Hoje ele encara, chega na delegacia e te chama de tio. É verdade. Sabe? É absurdo. Aliás, eu acho que educação, respeito, ética, acabou. Acabou. Hoje... E a gente vê, a senhora é professora, sabe disso, os professores da rede estadual de ensino, eles, a molecada, né, que eles dão aula e tal, hoje chama o professor de tio, de tia, e não respeita o professor, e xinga, ameaça. Bate, agride, e usam facas, eu assim, Eu via um vídeo de uma mãe que ela agrediu com a faca a diretora. A diretora de uma escola. Sabe? Absurdo. Então, são... Final dos tempos. Final dos tempos, realmente, final dos tempos. Ô Luiz, o que nós temos mais aí? O Aloysio quer faturar. O Aloysio, esse menino, ele só pensa em comer e dinheiro, né? Vamos a um rápido intervalo comercial. Ele tá errado. E a gente já volta, ele tá certo. Lion Zeladoria Especializada, desde 1997, terceiriza com seriedade serviços de controle e fiscalização de portaria e vigias, recepcionistas, serviços de jardinagem, limpeza predial e hospitalar, prestando serviços nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Lion Zeladoria Especializada, serviços com qualidade. Polo Hotel. Conforto, praticidade com economia. O hotel oferece atendimento personalizado com confortáveis e modernas instalações. Polo Hotel está preparado para tornar sua hospedagem mais especial com profissionais altamente capacitados, proporcionando conforto, praticidade com economia. Polo Hotel, novo conceito de hospedagem. Reservas pelo telefone 3876-5000. Endereço: Rua República de Israel 60, Jardim Oswaldo Cruz, em São José dos Campos. Bem, amigos, já estamos de volta com o programa do Caçula, são 19 horas e 43 minutos. Tem aí, ó, Luiz, o caso lá dos cachorrinhos, né? A polícia holandesa montou aí uma unidade especial para autuar as pessoas que cometem violência contra animais. Então, parabéns, viu, a Holanda aí. Tá aí o cachorrinho com a algema, né? Que belezinho. Bonitinho. Bonitinho. E é claro que só um morfético lazarento é que maltrata animais, né? Que vai judiar dos animais. Mas lá na Holanda o buraco é mais embaixo e os caras vão em cana, Mora. É o que devia acontecer aqui no Brasil também, endurecer. Agora tá a pena de 1 a 4 anos, mas ó, essa é muito, muito branda essa pena, viu? Tem muita gente ainda cometendo aí maldade e atrocidades contra animais, né? E já que nós estamos falando nisso, eu quero falar do Momento Animal. Maltratar animais é crime, né? 3887-6888, você liga para as zoonoses ou para a Polícia Militar 190, 197 a Polícia Civil e 181 o Disque Denúncia.
Quando você ligar para qualquer lugar desse e você fizer a denúncia de maus tratos ou de abandono, você pega a nota, o nome da pessoa com quem você falou, o horário e também o dia. E aí, se não for tomada a providência, você entra em contato com o programa do Caçula, que nós vamos aí cobrar das autoridades aí a solução aí, né, para essas denúncias aí. Maltratar animais é crime, vagabundo que faz isso tinha que ser tratado no pau, isso sim. Olha, são 19h44. O que nós temos aí, Luiz? Olha, um caso que aconteceu em São Paulo, a doutora Arlete a gente vai comentar aqui. O cara matou a namorada e depois ele decapitou, ele cortou a cabeça da namorada e colocou num saco e foi para a delegacia de polícia. Absurdo. Chegou lá para entregar para o delegado, se entregou e falou, olha, tá aqui a cabeça da minha namorada que eu acabei de matar. E isso foi ali no distrito do bairro da Liberdade, a delegacia de polícia que fica ali no bairro da Liberdade, né? E o cara chegou lá e jogou a cabeça lá e falou, ó, matei. Quer dizer, hoje em dia não tem mais. Aliás, doutora, agora os crimes de sangue contra mulheres, parece que teve vai ter uma alteração. Uma alteração ainda. Acho que ainda não, né? Ainda não está em vigor, mas... Você vai me perdoar, mas eu acho um absurdo. Porque não... Sabe, eu acho, isso daí eu não concordo de jeito nenhum. Porque o crime de morte é crime de morte. Eu sabe? achei também... Existem agravantes e atenuantes em qualquer tipo de crime, sabe? Eu acho que não sei, alguém não tem o que fazer. É meio discriminatório, né? Bem discriminatório, bem discriminatório. Dá a impressão que a mulher é um ser diferente do homem. Não, é bem discriminatório. Isso sabe? Coisa de... Femicídio, né? Feminicídio. Um absurdo. Coisa... Você vai me perdoar, mas eu acho que quem está criando isso não tem o que fazer. Não tem o que fazer e inventar isso porque, aí. olha, João, crime de morte é crime de morte. Sabe, seja uma criança, um velho, uma mulher, independente de gênero, é um ser humano que alguém está tirando a vida, certo? Quer dizer, como eu disse, existem atenuantes e existem agravantes, que isso daí vai ser no desenrolar do processo. O juiz, no final, ele vai dosar tudo, ele vai ver o que agravou e o que atenuou, para poder dosar a pena. Mas então agora porque ou é um ou é o outro vai ter diferença? Eu acho que não. Eu também. Eu achei um absurdo essa nova lei aí. Porque assim, os legisladores, aqueles que fazem as leis, às vezes eles querem fazer uma média com a sociedade. Exatamente. Querem agradar alguns gregos e deixam os troianos de fora. Então, por exemplo, claro, é uma realidade que a violência contra a mulher é algo absurdo. Por exemplo, que acabamos de mostrar aí, o cara que decapitou a namorada. Só que assim, como a doutora Arlete falou, é um ser humano, então tanto faz. É homicídio qualificado, acabou, não tem esse negócio de mulher, homem, entendeu? Aí daqui a pouco vai ter crimes específicos para os homossexuais, vai ter crimes específicos para as pessoas de outras etnias, quer dizer, eu acho. É um absurdo. Estão inventando, né? Sabe, por exemplo, foi criada a Lei Maria da Penha. Ótimo, mas por quê? Porque a mulher se via numa situação diferenciada para poder apresentar a queixa. Então, a Maria da Penha, ela existe mais para abrir um caminho para que a mulher possa apresentar a queixa de uma maneira decente. É verdade. Certo? Porque ela era muito rechaçada. Na hora da queixa, principalmente quando fosse uma violência sexual. Exatamente. Né? Então tá lá, tá a Maria da Penha para facilitar isso, a criação das delegacias da mulher, né? Mas criar uma lei diferenciada, gente, tá matando é um ser humano. É um ser humano, não tem nada a ver. Olha, Luiz, o que nós temos aí? Nós temos uma matéria feita pelo Elber de Carvalho que fala da violência aqui do Litoral Norte, é isso? A estatística? Do Vale todo, né? Então vamos à matéria de Elber de Carvalho para o programa do Caçula. O tráfico de drogas não tirou férias na última temporada de verão e deu trabalho para as forças de segurança da RM Vale, que registraram um aumento de quase 200 ocorrências entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, no comparativo com o mesmo período anterior.
O levantamento realizado pelo Canal 20, com base nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mostra que os casos de tráfico saltaram de 693 para 891 nos 3 meses. As ocorrências relacionadas ao porte de entorpecentes subiram de 352 para 479, enquanto que as apreensões se mantiveram estáveis, passando de 48 para 49 casos no período. O governo do estado considera os números positivos, já que refletiram um aumento da eficácia dos policiais no combate ao tráfico de drogas. Neste final de semana, 3 ocorrências envolvendo drogas foram registradas no litoral. Caçula, em Caraguatatuba, a polícia estourou um ponto de distribuição de drogas no bairro do Olaria. Segundo informações, ninguém foi preso, mas foi apreendido uma quantia grande de cocaína e maconha. Os policiais entraram no barraco e encontraram 811 pinos de cocaína, pouco mais de 280 gramas de droga e 981 trouxinhas de maconha acondicionadas já prontas para o comércio. Ainda em Caraguatatuba, no bairro Barranco Alto, policiais militares viram um jovem em atitude suspeita na rua Benedito da Cruz. Durante a abordagem, foram encontrados em seu poder 52 pinos de cocaína e R$ 52 em dinheiro. O rapaz de 18 anos foi levado para a delegacia de polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Em Ubatuba também foi registrada uma apreensão de drogas. Lá foi na rodovia Rio Santos, na madrugada de domingo, nas proximidades do bairro Ipiranguinha. Uma equipe da PM abordou 4 homens de bicicleta. Um deles fugiu pela mata e o outro sacou um revólver e começou a atirar contra a polícia. Um policial revidou e acabou atingindo o marginal no abdômen. Ele foi levado para a Santa Casa, onde passou por cirurgia e não corre risco de morte. O caso foi registrado na delegacia de Ubatuba. De Caraguatatuba, repórter Welber de Carvalho. Então tá aí, ó, a reportagem aí do Welber de Carvalho. Nós tivemos poucas ocorrências aí, né? Ainda bem, né? Graças a Deus aí não tivemos mais. Depois da última semana aí que tivemos 2 assassinatos em menos de 24 horas, né? Então deu uma acalmada aí. Tem o mestre Luizão, o nosso grão-mestre Luiz César Grotti dos Santos, mestre Luizão, mestre de Taekwondo, Hapkido, né? Ele está internado na Santa Casa de São José dos Campos e muita gente preocupada. O pessoal adora o mestre Luizão aqui em Caraguá, né? Não só os alunos dele, ex-alunos, alunos, porque ele dá aula lá na SEC, né? Dá aula inclusive de Muay Thai para as mulheres, tudo, né? E o mestre Luizão está lá no hospital só que a gente está todo o programa está dando um boletim médico, né? Que nem a Globo faz, né? Mas hoje parece que tem uma gravação, tem um vídeo do mestre Luizão, ele mesmo falando como é que ele está. Vamos ver. Olá, alô, amigos telespectadores do Canal 20. É um prazer enorme poder estar conversando com vocês aqui para dar notícias da minha recuperação. Eu fiz uma cirurgia recentemente, já estou passando bem, os meus exames foram um sucesso, minha cirurgia foi um sucesso e agora estou aqui na minha recuperação, na casa dos meus familiares. Graças a Deus já estou aqui, junto a eles, junto à minha família e agradecendo a todos a corrente de força que passaram para mim nesses dias que estive internado. Quero agradecer a todos e dizer que estou bem, estou pronto aí para uma próxima aí, se Deus quiser. Não vou ter mais nada. Eu só posso dizer que foram dias assim, de muita dificuldade, e só posso agradecer muito a Deus por poder estar novamente aqui, podendo falar com vocês. Amigos, agradeço de coração a corrente de força que vocês fizeram para mim. E Caçula, estaremos juntos aí brevemente na correria aí dessa nossa luta pelas artes marciais. Se Deus quiser, estaremos viajando junto a Curitiba para mais uma jornada no nosso Mundial de Hapkido, junto ao mestre Ronson Kang e ao mestre Jairo. Quero desejar também um forte abraço. Eu desejo também a todos aí um sucesso e que Deus abençoe a todos. E até uma próxima, estaremos ao ar aí, ao vivo, falando com todos. Até mais. Tchau. Hapki. Aí, valeu, mestrão, grande mestre Luizão. Mestrão é um paizão pra gente, né? É meu mestre, né, de Taekwondo e de Hapkido. E o grão-mestre Ronson Kang, né, que ele citou aí na matéria, é um grande mestre coreano, que é o nosso grão-mestre, né, lá de Curitiba. Então o campeonato mundial vai ser em maio, nós vamos para lá, eu, o Luizão e também
o mestre Jairo, né? O Jairão do Estrela. A gente vai lá. Os velhinhos fazer umas demonstrações lá para incentivar a molecada, né? Olha, são 19h54, é isso, Aloysio? Aloysio, às 20 horas tem o quê? Olha, às 20 horas tem o programa do Tarcísio Mateus, que renovou o contrato aqui com a TV Canal 20, né? E o programa é sensacional, hein? Você não pode perder as viagens aí, as entrevistas, né? Ele entrevistou no último programa o Bruno Covas, não foi isso? Vai passar hoje de novo. Ah, então vai reprisar, porque muita gente gostou dessa matéria aí, o Bruno Covas falando aí dos projetos aí, enfim, do que está acontecendo lá em Brasília, né? Doutor Arlete, nós temos mais aí 5 minutos. Então, eu queria deixar... vamos reiterar o endereço da autoescola, né? Então, a Autoescola Caraguá, ela está funcionando atualmente na Rua 9 de Julho, ali na praça, onde fica o estacionamento do Banco Itaú, número 96. Então, saindo da praça, subindo aquela ruazinha da praça, onde fica... nas festas do padre, fica ali as barraquinhas. Isso. Aquela rua pequenininha, 9 de julho, ela tem 3 quadras só. 9 de julho, Então, passou o Banco Itaú, tem aquele estacionamento, é um sobrado azul, bonito, com os HB20 tudo ali na porta. Ai, que beleza. Tá muito bonito. É prédio novo, frota de veículos nova. E os melhores instrutores da cidade. Eu ia dizer isso agora, os melhores e mais conceituados instrutores, né? Competentes, capacitados. O meu sobrinho, hoje ele é motorista de caminhão e tudo, ele tirou a habilitação na Autoescola Caraguá. Tradição, né, João? Tradição. Mais de 40 anos na cidade. E ele está lá, meu sobrinho mora em Paraibuna, né? E dirige caminhão, tudo, e tirou pela Autoescola Caraguá. E foi rapidinho, né? Então, ele é uma autoescola que vale a pena você se matricular, né? Porque você tem qualidade de ensino. O importante é você aprender bem a dirigir com segurança, né? E um detalhe, hein? Autoescola conceituada, uma autoescola que tem documentação certinho, né? Que tem aí... Isso é importante, viu, João? Isso é importante, né, Isso doutor? é importante, porque a nossa autoescola, ela tem toda a documentação pertinente a uma autoescola, certinho, corretíssimo, entendeu? Os nossos instrutores são todos habilitados, os nossos diretores são todos habilitados também. Então, não tem perigo nenhum de acontecer um incidente, o aluno ter que tirar a carta de novo, sabe? É tudo organizadíssimo, tudo exatamente dentro da lei. E outra coisa que é mais importante, João, eu não vou dizer para você que a nossa autoescola tem o menor preço da cidade, não é. É um preço relativo ao que ela oferece. A qualidade, né? A qualidade dela. Mas também não é o mais alto da cidade. É um preço equilibrado, a gente facilita esse pagamento, pode dividir, pode fazer no cartão, pode fazer no cheque, pode fazer no boleto. Ali realmente a gente está para servir o aluno, né? E não é o preço mais caro. É um preço compatível com a qualidade que a gente oferece. Legal. Né? Olha, a doutora Arlete vai voltar mais vezes aqui conosco no programa do Caçula, até para dar aí essas orientações, tirar dúvidas dos telespectadores com relação aí à habilitação, a trânsito, à autoescola, enfim, tudo o que for preciso. Doutora, pois não. Não, é que eu vou repetir, Caçula, eu tomei a liberdade de oferecer o seu e-mail, Isso, com para as certeza. pessoas, que, no caso de algumas dúvidas, que tem, viu, Caçula? Sempre tem. Tem muita dúvida. As pessoas realmente elas não conhecem muito bem essa matéria. Então, tomando essa liberdade, né, das pessoas mandarem para o seu e-mail, certo? E eu terei o maior prazer em poder responder isso, João. Tá certo. Doutora Arlete, muito obrigado, viu? E volte sempre, quero a senhora sempre conosco aí. Eu agradeço, agora desencantei, né? Agora desencantou. Olha, vamos embora, Luísio. O Marcão da Pamonha tá aí ainda? Ô, Marcão. Olha, vamos embora. Nós voltamos na quarta-feira ao vivo, é? É na quarta-feira, porque na sexta-feira é a Sexta-feira Santa? Aí o nosso programa vai ser gravado. Quero lembrar sempre, o nosso compromisso aqui é com o cidadão de bem. Aqui não tem para bandido, aqui o bandido sempre vai levar pior enquanto eu aqui estiver. Porque aqui a polícia sempre fala mais alto. E o vagabundo é isso aqui, ó. É cana mora, é grampo nele. Ou se ele enfrentar a polícia, né, dentro da legalidade, eu espero que sempre o vagabundo perca, vá para o inferno. Grande abraço a todos, muito obrigado e até quarta-feira.
a polícia sempre fala mais alto.